Olá, hoje eu vou falar sobre o aniversário do Pato Donald, que a primeira vez que saiu no Brasil foi nessa revista que saiu pela editora Abril em 1984. Aqui tem uma coisa interessante, o Donald está conversando com uma pessoa e ele fala que o aniversário dele é numa data. No encadernado que tem aqui dentro, falando sobre a vida do Pato Donald, também diz, confirmando a mesma data que o Donald fala. Num dos quizzes aqui mostra que o Donald faz aniversário em 13 de agosto de 1934. Mas tem mais outras duas datas bem diferentes desta que a Abril fala. E uma dessas datas, que é a verdadeira aniversário do Pato Donald, é exatamente o meu aniversário. Isso aqui eu achei mais interessante. Mas antes de falar sobre tudo isso aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou o Márcio Batista, do grupo Teatro UOL Cultura, e toda semana eu faço algum quadrinho. Quando é semana, vai ser sobre o aniversário do Pato Donald. Então isso aqui saiu pela Abril em 84, como eu já disse. Mas a Abril ela republicou essa história nos 80 anos do Pato Donald, em 2015. E nessa aventura aqui, olha só, na página tá falando que ele faz aniversário 9 de junho de 1934. Mas aqui, nessa edição, ele diz 13 de agosto de 1934. Qual das duas está certa? Nenhuma das duas. O que acontece? A Abril colocar 13 de agosto, eu vi uma explicação, como o Pato Donald era azarado, morava na casa número 13 e o carro dele tem o número 313, quiseram colocar a data de aniversário dele dia 13, que era um pato azarado. Essa foi a teoria que eu ouvi. Os Estados Unidos, ele falava que o aniversário do Pato Donald era 9 de junho de 1934. Por quê? 9 de junho foi quando estreou esse desenho aqui, que foi a primeira aparição oficial do Pato Donald. Esse aqui se chamava Galinha Sábio, e foi a primeira vez que o Donald apareceu. Ele tinha aparecido um pouquinho antes, em duas aventuras do Mickey, só que ele era um pouco diferente. Então a Disney coloca oficialmente a aparição do Donald 9 de junho. Mas é a aparição, não é aniversário. O Marco Rota, que fez essa história aqui, ele colocou no roteiro original 16 de setembro de 1934. E eu nasci em 16 de setembro. Então quando eu descobri isso, eu falei assim, poxa, que legal, né? A Fantagraphics, ela republicou essa história em 2024, o ano passado, aniversário de 90 anos do Pato Donald, e nessa mesma página o Donald está falando que nasceu em 16 de setembro de 1934. Ou seja, a última edição que tem essa história, corrigiram a data de nascimento do Pato Donald para dia 16 de setembro. Você sabia dessa história aqui? Que data você acha que é a certa? Por que colocaram 16 de setembro de 1934? Eu fui procurar mais um pouquinho e descobri que a primeira publicação em quadrinhos do Donald foi dessa data, 16 de setembro de 1934. Nessa publicação aqui. A Sally Symphony, foi em curtas animados, foi esse curta que saiu a Galinha Sábia, que o Donald apareceu a primeira vez, e foi depois feito histórias em quadrinhos, né, tiras. Então, a primeira publicação foi em 10 de janeiro de 1932, depois, na outra semana, 17 de janeiro, depois 24 de janeiro, né? Então foram feitas semanalmente fazendo essas publicações. E a primeira vez que o Donald aparece numa história em quadrinhos é nessa história aqui. E olha a data lá embaixo, 16 de setembro de 1934. Para mim foi uma bela coincidência, que é o dia do meu aniversário. E o aniversário do Pato Donald, que é um personagem que eu gosto bastante. E essa história aqui tem uma coisa muito legal, porque parece que o Dom Rosa, ele foi atrás dessa história aqui para tentar melhorar e colocar uma outra origem pro Donald. Eu vou procurar essa outra história também para fazer um vídeo sobre ela e falar mais sobre isso aqui. E essa história acontece o seguinte, o Donald tá aqui, ó. Aí vem um helicóptero, tive a sombra do helicóptero aqui, tá vendo? Desce e uma pessoa aqui, ó, vem falar com o Donald. Começa a conversar com o Donald, olha, você que gosta muito das suas histórias e tudo mais. Aí o Donald começa a relembrar do passado dele, né? E é nesse momento que ele fala, olha, eu nasci em 13 de agosto, ou 9 de junho, ou 16 de setembro de 1934. E o ovo dele cai de uma árvore. Agora me diz uma coisa, qual pato que coloca ovos em cima da árvore, né? Mas tudo bem. Aí ele cai e ele tá andando no meio da rua. E vem um carro que quase atropela ele. E o carro tem duas pessoas, ou dois patos. O Patinhas e a Donalda. A avó Donalda e o tio Patinhas. Que nessa história aqui, não fala nada, mas sugere que os dois são irmãos. Ela é mais velha que ele,
Então ele fica, então vou chamar você de vovó. Então vou chamar você de titio. Por quê? Porque ela quer adotar o Donald. Então ele não gosta nada disso. Então o Donald aqui é um menino adotado. Mais tarde, no quadrinho, o Patinhas descobre que realmente o Donald é sobrinho dele. O tio Patinhas ele procura e encontra um documento provando que o Donald realmente é um sobrinho dele. Embora ele tenha sido achado como órfão, ele é um sobrinho. Depois o Dom Rosa ele faz toda naquela saga do tio Patinhas, fala sobre a mãe do Donald e tudo mais. Eu acho que é nessa história talvez que ele comente sobre essa pesquisa aqui do tio Patinhas, mas eu não tenho certeza. Se alguém souber onde que o tio Patinhas realmente conseguiu descobrir que ele era o tio do Donald, comenta aqui. Mas a história continua com lembranças do Donald, né, sendo sempre explorado pelo tio Patinhas, né, explorando aviões, navios, porque o Donald é bem desastrado. Essa história é bem interessante, que ela foi republicada, como eu disse, aqui, pela editora Abril mesmo, na 80 anos do Pato Donald. Eu não sei se é a Panini ou a Culturama republicaram essa história. Então deixa nos comentários também se você conhece uma nova republicação dessa história. Mas a Fantagraphics, como eu disse, no ano passado, em 2024, publicou esse 90 anos do Pato Donald e republicou essa história com essa data, confirmando que o meu aniversário é o aniversário do Pato Donald. Se curtiu, compartilha, comenta aqui embaixo se você já conheceu essa história, se você sabe detalhes sobre a origem e o nascimento do Donald, sobre essa coisa do Dom Rosa, depois que ele fez, essas coisas que eu comentei no vídeo. Tá, eu vou deixar um link na descrição, caso você queira comprar qualquer quadrinho pela Amazon, compre o nosso link que ajuda o canal. Mas o que mais ajuda o canal é o seu comentário, o seu joinha e a sua inscrição. Grande abraço e até mais!